falar. Esta ideia de nós estarmos escondidos com Cristo. Eu não sei se vocês acham isto muito expressivo, eu acho. Estar escondido significa lugar de refúgio. E quando Paulo escreve estas palavras, ele está a dizer que de facto em Cristo tudo acontece. Quando temos um sentimento de que somos guardados nele e com ele, e a expressão que ele usa é escondidos com Cristo em Deus. Quem estava cá a semana passada recorda-se daquela imagem bonita que Jesus fala quando ele diz que nós estamos guardados na sua mão e a mão do Pai, né? E depois o selo do Espírito. Portanto, meus irmãos, não sejam as circunstâncias difíceis, quaisquer que elas sejam, que nos fazem criar receio e temor, porque nós estamos escondidos em Cristo. E é interessante que isso tem trazido ao meu coração uma certeza grande perante toda esta circunstância. No capítulo 2, verso 6 de Colossenses, e eu quero hoje voltar lá para ler a segunda parte do texto, mas o capítulo 2, verso 6 diz: Ora, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E o que procurámos dizer a semana passada foi que aquilo que nós fazemos na vida cristã deve ser o resultado do que nós somos em Cristo. O que conta é o ser, não o fazer. A palavra de Deus diz que nós fomos ressuscitados, e esta palavra ressuscitados tem uma implicação muito forte na maneira como nós somos, não tanto na forma como aquilo que nós fazemos, mas mais aquilo que nós somos. Porque a vida do cristão tem que traduzir essencialmente no seu viver aquilo que ele é em Cristo. E é esta a verdade que Paulo nos remete. Não sei se recordam, mas a semana passada nós vimos o que está aqui neste slide. Falámos que andar nele ressuscitados. Esta é uma nova matriz. Cristo ressuscitou-nos. Isto significa que Ele nos deu uma nova identidade. Significa que Ele, de uma forma verdadeira, nos transformou. Nós não somos mais o que éramos, somos agora o que Cristo é, através de nós. E por isso, este é o slide daquilo que nós abordámos a semana passada. As tendências naturais que a ressurreição de Cristo nos traz é que nós devemos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Os nossos afetos têm que caminhar, têm que estar centrados na pessoa de Jesus. Falámos dos imperativos pessoais que a ressurreição de Cristo nos pede. Fazei morrer a vossa velha natureza, despojai-vos de tudo o que pertence ao passado e não mintais uns aos outros. Hoje nós temos um outro texto. Reparem que no capítulo 3, verso 7, e que eu quero que leiamos agora, diz assim: Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Andastes. Esta palavra é muito interessante, porque ela é traduzida no texto de 3 formas. Ela significa, usa 3 expressões para explicar isto. Coisas que têm a ver com o que aconteceu connosco. Fazei morrer, despojai-vos e despivo-vos. São três ações que Paulo explica que devem traduzir aquilo que é o andastes. Esta palavra é muito forte, porquê? Porque ele está a dizer que aquilo que nós fizemos no passado pertencia a uma velha matriz, isto é, tinha a ver com o que nós éramos naquela altura, mas agora não mais. Agora Cristo transformou-nos, somos novas pessoas, estamos ressuscitados. Naquela altura estávamos mortos. O texto diz em Efésios, capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo nos ressuscitou. Então, a participação de cada um de nós neste processo é fazer morrer a nossa velha natureza, é despojar-nos das coisas antigas, é despir-nos daquilo que não nos pertence mais. E eu acho tão expressivo isto, porque isto é algo que nós temos que fazer todos os dias. Isto é um exercício que nós precisamos de fazer quando nos levantamos de manhã. É falar para mim mesmo e dizer: Theo, tu precisas de fazer morrer a velha natureza. Tu precisas despojar-te das coisas que não honram a Cristo.
Tu precisas despir-te verdadeiramente daquilo que às vezes procura alojar-se em ti e que não é mais de ti. Andastes é uma expressão muito forte para nos dizer que há mudança, há uma transformação. E essa transformação já foi operada por causa daquilo que Cristo fez quando nos ressuscitou. E a expressão é absolutamente forte para nos dizer que uma pessoa ressuscitada não se lembra mais que estava morto. E por isso não faz sentido nós regressarmos ao nosso velho estado quando estamos num processo de viver a vida cristã de uma forma intensa. Andai é um modo de vida, diz Paulo. Então, andai não é uma circunstância. Andai é uma forma de vida, é um modo de vida, é como nós andamos. Nós devemos andar ressuscitados, diz Paulo. Não faz sentido andarmos como mortos, uma vez que Cristo nos ressuscitou. Mesmo quando as circunstâncias e os problemas são intensos, mesmo quando as coisas acontecem de forma inesperada, não é? Mesmo quando se fica no Brasil, não é? Mais tempo do que aquilo que era de esperar. Bem-vindos de novo, está bem? Qualquer coisa que acontece de forma inesperada, isto, de facto, não tem nada a ver com a forma de andar. Andar com Cristo, andar nele, diz o texto, ressuscitados, esta é a forma como nós devemos estar. Não significa fazer isto de vez em quando. Significa que isto é a nossa matriz, é a nossa maneira de estar neste mundo, e isso é possível. É curioso que o texto diz-nos que os caminhos antigos em que o cristão andava foram substituídos pelo andai nele. Ok? É isto que Paulo nos está a querer dizer. Portanto, há uma substituição do que nós éramos para aquilo que nós somos hoje. E a grande virtude da vida cristã é que essa substituição, de facto, ela não precisa ser repetida, porque ela é efetiva na nossa vida. Fomos ressuscitados. Isso significa que nós não somos mais o que éramos, passamos a ser aquilo que Cristo quer que sejamos. Por isso, é preciso restaurar o espírito redentor para o qual e através do qual nós fomos salvos. E deixem-me pegar aqui nisto para dizer, quando eu falo deste espírito redentor, significa aquilo que tem a ver verdadeiramente com o que nós somos. Às vezes podemos estar na vida cristã, em alguma etapa da nossa vida, com um espírito pouco redentor. Redenção foi aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Ele é redentor, dizemos nós. Isso significa que se Ele é o redentor das nossas vidas, a forma como nós andamos deve ser debaixo de um espírito redentor. E isso precisa ser restaurado muitas vezes na nossa própria vida. Há cristãos que vivem a vida cristã não na intensidade daquilo que é a obra de Cristo e o que ela produziu. Às vezes nós nos deixamos desgastar por circunstâncias à nossa volta, momentos menos bons, etapas na vida cristã, com certeza que elas também existem, mas nunca podemos desfigurar o espírito redentor com que a obra de Cristo foi feita. Nós somos diferentes, não porque queremos ser diferentes, porque se quiséssemos ser diferentes não conseguíamos sê-lo, mas por causa daquilo que foi o efeito e o poder dessa obra, como nós já vimos representado esta manhã aqui. É interessante porque quando nós olhamos para este episódio daquilo que está a seguir e sobretudo aquilo que Paulo nos diz a seguir, ele está a dizer que, e é interessante esta estrutura aqui, nós lemos até do verso 1 ao verso 11 no domingo passado, e aí Paulo estava a explicar a maneira como Deus nos trata. Se quiserem observar este texto de novo, ainda hoje, tentem uns minutinhos para voltar lá e ler do verso 1 ao verso 11 do capítulo 3. E o que está a ser dito, Paulo está a dizer, esta é a maneira como Deus nos trata. Deus considera-nos pessoas totalmente novas, regeneradas, ressuscitadas. E a partir disso, no texto que vem a seguir, do verso 12 em diante, até o verso 17, ele está a explicar a maneira como nós devemos tratar os outros, e principalmente os irmãos em Cristo,
como resultado da ressurreição que existe em nós. Eu acho isto muito curioso, muito interessante. Ele está a dizer, Deus vos considera pessoas ressuscitadas, então a maneira como vocês devem lidar uns com os outros deve ser debaixo desse espírito de ressurreição, desse espírito redentor que existe. E é por isso que no verso 12 em diante ele começa a dizer isto. Acompanhem, por favor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas sabem, há 3 grandes estruturas nas Escrituras. Os 10 mandamentos, as bem-aventuranças e aquilo que é a descrição que Paulo faz aqui, por exemplo, a respeito da maneira como nós devemos estar. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós encontramos uma estrutura. O amor a Deus, o amor aos outros e até a forma como lidamos connosco próprios. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós encontramos o Senhor Jesus a explicar o amor a Deus, o amor aos outros e o respeito connosco próprios. Quando olhamos para o fruto do Espírito, nós encontramos o fruto dividido em 3 partes. O amor a Deus, o amor aos outros e o respeito para comigo próprio. É interessante. O que Paulo está a dizer aqui é a mesma coisa. Ele está a dizer que é importante que cada um de nós considere os outros na mesma medida em que é considerado por Deus. Isto é, se eu sinto que Deus tem respeito para comigo, mesmo sendo eu pecador, e me transforma e me ressuscita para uma nova vida, então faz sentido que os outros também tenham o mesmo trato que Deus me dá a mim. É isso que Paulo está a dizer de uma forma simples aqui neste texto. Ele está a dizer, tu foste ressuscitado, és considerado uma nova pessoa por Deus, portanto faz sentido que tu consideres os outros também como pessoas novas, ressuscitadas igualmente, da mesma forma, e o teu respeito para com elas tem que ser o mesmo respeito que Deus dá a cada um. Tinham pensado nisto? É porque viver a vida cristã debaixo de um espírito de religiosidade não adianta nada, porque eu posso levar hoje uma xícara de chá e amanhã levo um murro. Mas viver debaixo daquilo que é este espírito de redentor, da compreensão daquilo que efetivamente Deus faz em mim, e se eu estiver preocupado em reproduzir nos outros a mesma consideração, respeito e amor que Deus tem por mim, então a vida é diferente. Para mim, Paulo é muito prático aqui. Por isso, é preciso que nós restauremos em nós aquilo que Paulo está a dizer a seguir, que são as virtudes essenciais que a cruz, que a ressurreição de Cristo nos traz. E quais são? Olhem o verso 12. Interessante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, parece que tu não fizeste nada para seres ressuscitado. Estavas morto, foi Deus que, pela sua graça, te elegeu. Não fiquem já com pensamentos, que isto é mais ligado com as coisas teológicas, não fiquem já com pensamentos a pensar, o que é isto da eleição? Meus amigos, isso é muito simples. Sabem porque é que é simples? Porque nós não sabemos o que é. Normalmente nós temos tendência a complicar, e nós complicamos isto. Ele está a dizer, como eleitos de Deus, santos e amados, esta é a maneira como Deus nos vê. Não vale a pena nós discutirmos isto. Se o próprio Deus nos ressuscitou sem nós sabermos como e porquê, porque é que estamos a discutir esta questão da palavra eleito ali? Não faz sentido, não é? Se alguém quiser dar uma explicação a respeito desta questão da eleição de Deus,
para não falhar com aqueles que ficam assim mais preocupados com a palavra. Sabe uma coisa curiosa que descobri? É que esta palavra eleitos foi um título que foi encontrado nas cavernas de Qumran. Quem está associado a estas coisas sabe que nas cavernas de Qumran se descobriram os manuscritos mais importantes que tornaram fidedigna mais do que nunca aquilo que são os escritos da palavra de Deus, entre outras coisas. E sabem que esta seita de Qumran, que era assim considerada, eles chamavam-se os eleitos de Deus. Ou neste caso, considerando que aquela era a comunidade dos seus eleitos, isto é, os eleitos de Deus. E sabem que é curioso porque esta ideia de eleição é algo que está intimamente debaixo do domínio de Deus. E que eu saiba, tudo o que está dentro do domínio de Deus, a mim é uma porta fechada. Não vale a pena eu tentar entrar dentro daquilo que é o domínio de Deus, porque eu não consigo. E eu acho que não há nenhum teólogo que consegue. Portanto, não fiquem preocupados. A verdadeira atitude que nós devemos ter é que se eu sou um discípulo de Cristo, salvo pela sua graça, compreendendo a obra regeneradora que fez por mim, eu sou considerado por Deus uma pessoa eleita. Que coisa boa! Quando alguém te escolhe para a equipa, ou se lá na empresa tu for chamado para fazer parte de uma equipa de trabalho que está a tentar, enfim, chegar mais longe, tu sentes-te uma pessoa escolhida. Que bom eu ser uma pessoa escolhida por Deus. Não sei porquê, não entendo de que forma, não sou capaz de explicar porque eu, mas eu abro, estendo as minhas mãos ao Senhor e digo: Senhor, muito obrigado. Se alguém bater à porta ao domingo de manhã, pode ser ao domingo, pode ser outro dia qualquer, ao domingo de manhã, e deixar lá uma prenda, um cabaz, pronto, um cabaz, não, como é que se chama agora? Uma cesta, não é? Uma cesta. Se deixar uma cesta lá à entrada da tua porta, não é? E dizer lá que é para o Theo, eu posso até desgastar-me a bater à porta dos vizinhos todos a perguntar quem é. Fazemos isso. Ou então, imaginem que vocês não tomam parte da cesta, ou isto é, não tomam posse da cesta, sem que vocês sabem quem é. É isso que vocês fazem? Sim. Deixa estar aí a cesta que eu quero saber quem foi. Mas está lá a dizer o teu nome, não está? É isso que tu farias, Wander? Fazias isso? Sabes lá? Talvez. E se tu não conseguisses saber nas próximas 12 horas, as coisas que lá estavam estragavam-se, como é que é? Ingratidão, não é? É. Deus fez isto comigo. Gente, Deus fez isso contigo. Apareceu lá uma cesta à porta da tua casa dizendo que era para ti. E tu certamente não ficaste preocupado em saber. Tu só sabes uma coisa: que Deus, pela sua graça, te concedeu essa cesta recheada de amor da salvação para a tua própria vida. Não fiques preocupado em saber porquê. Toma conta dela e vive essa vida de forma mais intensa possível, porque essa é a vida que Deus nos outorgou. E por causa disso, revestidos como eleitos, santos e amáveis. E agora notem, não sei se vocês perceberam, mas há aqui, Paulo joga aqui com uma coisa muito interessante. É que já atrás, ele sempre que diz algum tipo de coisa que nós temos que fazer, ele agrupa isso em cinco vezes. Reparem o que é que está aqui: ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. São 3 os blocos de 5 que ele aqui usa neste texto. Sabem que havia uma tradição que dizia que o 5 tinha a ver com, de alguma maneira, tinha a ver com aquilo que era o estado em que o homem realmente existia. Isto é, tinha a ver com os membros do homem. E nós sabemos que temos vários membros, não é? Pés, mãos, ouvidos,
boca e parece que falta um. Está a falar dos 5 membros. Neste caso, reporta-se ao membro reprodutor do homem. É por isso que este texto fala muito em questões relacionadas com o sexo. Não sei se tinham reparado. Problemas, pecados relacionados com o sexo. Viram a semana passada? É interessante. Ele repara aqui uma estrutura de 5 coisas que ele está a dizer. Então, na tradição, julgava-se que isso tinha a ver com os membros, através dos quais nós fazemos coisas. Os membros têm a ver com a nossa ação. E o texto está a dizer aqui que é necessário nós nos revestirmos para quê? Para que essa ação que vem através do uso dos nossos membros não reproduza o que nós éramos, mas o que nós somos em Cristo. É interessante. E eu acho a teologia de Paulo aqui tão interessante, tão prática. Não é? Então, esta é a maneira com a qual nós nos devemos revestir. Depois ele diz, perdoai-vos mutuamente. É a outra orientação que ele está a dar. Sabem, o próprio Billy Graham, que morreu, como nós sabemos, há uns tempos atrás, ele diz, nestes dias de complexo, de tanta culpa, talvez a mais gloriosa palavra da nossa língua seja perdão. A capacidade de perdoar é algo que está intimamente ligado com Deus. Nós devemos aprender, de facto, a sermos capazes de nos relacionarmos uns com os outros como resultado da vida que Deus trouxe para a nossa própria, para nós. Martin Luther King disse, aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas ainda não aprendemos a conviver com os irmãos. Acho muito interessante. Estamos preocupados em conquistar os ares, conquistar o oceano, e não estamos preocupados em conquistar-nos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, é o que o texto diz. Depois ele diz também mansidão, humildade, longanimidade. A palavra longanimidade significa fazer perdurar o bem. Às vezes há pessoas que gostam de fazer o bem, mas a longanimidade significa a capacidade de fazer perdurar o bem, fazer com que o bem dure mais tempo. É isso que está a ser dito aqui. Às vezes nós preocupamos em ser simpáticos, não é? Para marcar o nosso dia, não é? Fazer alguma coisa que na verdade até nos anime por dentro, fiz o bem a alguém, mas a longanimidade significa fazer perdurar o bem no tempo, fazer com que o bem se estique o máximo possível. É tão expressivo isto. É uma das características das quais nós devemos revestir-nos, diz o texto. Sabem que suportai-vos uns aos outros. Por último, amai-vos acima de tudo, diz o verso 14. É interessante porque o amor é a única verdade impossível de esconder. Nós podemos conseguir esconder muita coisa, mas o amor é impossível de esconder. Mesmo que tu queiras esconder o amor, tu não consegues, ele aparece. O amor tem esta característica. A humildade é o antídoto ao amor próprio, pois nós sabemos que o amor próprio envenena os relacionamentos entre os irmãos em Cristo. Então há aqui uma série de características que mostram que de uma forma efetiva nós estamos ressuscitados e já fomos revestidos como eleitos de Deus para sermos pessoas afetos de misericórdia, bondosos, humildes, mansos e longânimos, perdoando uns aos outros. Deixem-me perguntar uma coisa. Será que há alguém na tua vida a quem tu não perdoaste ainda? Às vezes nós tentamos esquecer isso. Já foi lá há muito tempo atrás, etc. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar-nos mutuamente. Não faz sentido tu não perdoares uma vez que tu foste perdoado. Chama-se isso ingratidão.
Não importa se foi há muitos anos ou há pouco tempo, não faz sentido. Sabem porquê? Porque a falta de perdão, a pessoa a quem mais magoa é a ti mesmo. Foi por isso que Jesus nos disse que nós devíamos perdoar até os nossos próprios inimigos. Os nossos inimigos andam na boa, nem se lembram de nós, mas nós lembramos dos nossos inimigos. E Jesus está a dizer, perdoem, porque ao perdoardes aquele que vos fez mal, vocês estão-se a poupar a vocês mesmos. Jesus tinha até compaixão por nós quando nos disse isso. Quantas vezes aquele que é o teu ofensor já se esqueceu e tu continuas a lembrar-te? Quantas vezes a mágoa continua dentro dos nossos corações e nós não percebemos que isso só nos prejudica a nós mesmos, não o outro. Então a capacidade de perdoar está intimamente ligada com este espírito da ressurreição que existe em nós. Não faz sentido sermos pessoas com o espírito redentor e mantermos alguma coisa que nos oprime por dentro. Cristo redimiu-nos por inteiro. Interessante, o amor torna-se sempre sobrenatural, mas só pode ser concedido pela graça. E porquê? Porque se repararem, o texto diz que de facto, acima de tudo, verso 14, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Nós não conseguimos fabricar amor, nós reproduzimos o amor de Cristo. Deve ser assim com o cristão. Porque o amor é sempre sobrenatural. João explica-nos isso. Deus é amor. Não existe forma de amar à parte de Deus. Falamos do verdadeiro amor. Mas ele é concedido como uma graça que vem para as nossas vidas. Já uma vez pensaste nisso? Às vezes nós pedimos, ó Deus, dá-me capacidade para eu servir a tua obra, dá-me capacidade para isto, capacidade para aquilo, e raramente nós dizemos, Senhor, eu sei que o amor é uma graça tua e eu preciso dele para reproduzir na minha vida o mesmo que tu próprio tens feito em mim. Quais são as qualidades reguladoras que a ressurreição com Cristo nos traz? Verso 15 diz, a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Todos nós sabemos qual é o papel do árbitro. Sabe o que é que quer dizer? O árbitro significa na língua original aquele que decide qual a melhor solução. E é isso que acontece, que nós vemos mesmo no desporto, não é? Embora nós não concordemos, às vezes, não é? Sobretudo quando não favorece a nossa equipa, não é? Eu acho esta expressão aqui muito forte. Seja a paz de Cristo o árbitro, aquela que decide qual a melhor solução. Já pensaste alguma vez resolver as coisas pelo caminho da paz? É isso que está a ser dito aqui. Não a nossa paz, a paz de Cristo. Seja ela que decide qual é a melhor solução, é o que Paulo está a dizer. E isso deve dominar os nossos corações. E por isso, sede agradecidos. O agradecimento é o reconhecimento do espaço de Cristo em nós. Eu reconheço que Cristo é a minha vida. Eu reconheço o papel que Ele tem na minha vida. E por isso, eu devo ser agradecido. A outra coisa é que a paz com Deus ajuda-nos a sermos de Cristo, mas a paz de Deus ajuda-nos a sermos como Cristo. Já pensou nisto? A paz com Deus ajuda-nos a sermos de Cristo. Paulo explica isso. Traz-nos para a família de Deus, não é? A paz com Deus ajuda-nos a sermos de Cristo, mas a paz com Deus, ou melhor, a paz de Deus ajuda-nos a sermos como Cristo. E é isto que estamos a falar. É ser como. É essa paz de Deus que, na verdade, faz de nós a segunda parte do que nós somos, que é pessoas ressuscitadas. A paz com Deus faz a primeira parte do que nós somos, que é trazer-nos para a sua família. A palavra de Cristo, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente,
em toda a sabedoria. Habite em expoente, é o que diz o texto no seu sentido certo, através da instrução e de encorajamento. Em retribuição a Deus, isto é, com expressões que vêm da palavra e de um coração cheio de graça. Reparem, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Era Lutero que dizia que a teologia de uma igreja vê-se pelos hinos que cantam. Não é simplesmente cantar, é que aquilo que nós cantamos, salmos, hinos, cânticos espirituais, deve reproduzir o quê? Deve reproduzir a palavra que habita de uma forma expoente nos nossos próprios corações. Habite em vós. Faça morada, é isso que quer dizer, que a palavra de Cristo faça morada na vossa própria vida. Para terminar, irmãos, reparem bem, o último, o verso 17 diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Na semana passada eu expliquei o que é que queria dizer o ser. Tudo o que fizerdes é uma implicação direta do que eu sou. Seja em palavra ou em ação, tem a ver com a materialização da forma do que eu faço. Seja em nome do Senhor e resulte em gratidão diante de Deus. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero terminar? É que nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, não vivamos uma vida cristã fabricada por nós. Bem intencionada, certamente, mas que ela não seja o resultado do meu esforço, seja o resultado daquilo que é o ser que Deus colocou em nós. Seres ressuscitados. É preciso fazer um esforço? É. Mas esse esforço recebe também da parte de Deus a força necessária, a graça necessária para ser cumprida. Eu não sou cristão por fazer o que faço, eu sou cristão por ser quem sou. Um ser transformado já, renovado. Lá bem numa zona fria havia uma família pobre e um dos filhos pequeninos adoeceu. A única forma que a mãe tinha era pedir àquele rapazinho mais novo que fosse ao encontro do médico que estava a uns quilómetros de distância para chamá-lo para ele vir socorrer o seu irmãozinho mais novo. Só que eles viviam numa zona muito fria e era uma família pobre que não tinha equipamento para andar na neve. E nevava bem. Havia uma altura de neve bastante alta. Aquele menino não sabia, mas ele tinha uma urgência, era ir ao encontro do médico para que o médico pudesse vir e socorrer o seu irmão que estava bem doente. Então ele saiu fora da sua cabana, ele olhou um manto de neve, ele não tinha botas especiais para poder andar na neve, ele vivia quase descalço. Ele pensou: como é que eu vou fazer isto? Bastava ele pôr o pé na neve, da forma como estava, e os seus pés começariam a perder a sensibilidade, etc. Então ele olha à sua esquerda e vê que há um vulto que vem. E ele espera um pouco para ver o que é que está a acontecer, e ele repara que vem, passando perto da sua cabana, um homem todo equipado, com botas especiais para a neve e com equipamento próprio. Então só lhe restava fazer uma coisa, era esperar que o homem passasse, e depois o melhor que ele podia fazer era colocar os seus pés nas pegadas deixadas por aquele homem com equipamento especial. Ele era um rapaz pequeno, não tinha uma passada tão larga, mas era o único recurso dele, e foi o que ele fez. Ele procurou ir atrás, alargando o passo, pondo o seu pé onde a marca ficava. É isto que nos é pedido. Cristo é o homem equipado, que
que fez o percurso antes de nós. Só nos resta a nós esticar os músculos da nossa alma para pôr os nossos pés onde Jesus colocou os seus, sabendo nós que nós somos pessoas que temos um novo ser. É o ser de Cristo. Aquele rapaz podia pôr os seus pés nas pegadas daquele homem, mas ele não tinha o equipamento daquele homem. Mas nós temos. Fomos equipados com o equipamento de Cristo. Por isso, viver de forma agradável a Deus é possível quando nós vivemos como resultado do ser que somos e não de uma boa intenção qualquer que nós queremos passar. É Cristo em nós, esperança de glória, como é dito. Deus nos abençoe. Deixemos que o Espírito que nos revestiu do ser de Cristo faça aquilo que glorifica a Cristo e que beneficia os outros à nossa volta. Deus nos abençoe.